Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um Talk Fenagra, e hoje o nosso bate-papo vai ser com um amigo. Fica até fácil fazer esse bate-papo, porque o Cláudio é um amigo, porque foi, além de ser um grande amigo, para quem não sabe, Cláudio Matias foi quem me colocou no mercado de pet food, a gente tomando cerveja num bar lá, conversando outros assuntos, né? Era assuntos de graxaria, e veio a ideia de fazer a revista. E então o Cláudio é um dos idealizadores aqui da revista Pet Food. Mas Cláudio, eu queria obrigado te agradecer. pelo aceite aqui do convite de fazer aqui esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade aí, Daniel, da gente ter esse tempo para conversar um pouco, compartilhar informação, pensamentos, né? Eu sempre estou disposto e agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Legal. Cláudio, então aqui eu gostaria de começar esse bate-papo conversando com você, falando um pouquinho de você, do Cláudio Matias, da sua formação, da sua experiência, até você chegar hoje como vice-presidente da Maverick. Bom, eu estou nesse mercado já há 30 anos, né? Minha formação é pela Universidade Paulista, eu sou formado em tecnologia mecânica, tenho também formação em administração de empresa, fiz algumas coisas relacionadas a marketing, e aí no decorrer dos anos, né, quando eu decidi ir para a área de processo e ter um pouco mais de conhecimento na área de processo de extrusão, você sabe que não existem cursos específicos a nível superior ou outra coisa. Então, infelizmente, você tem que buscar oportunidades, né? Aí eu tenho cursos específicos feitos na Texas A&M, na Kansas University, e aí outras especificações. O próprio grupo Wenger, ele fornece esse tipo de treinamento e conhecimento para a área de processo. No meu início de carreira, eu trabalhei aí em algumas grandes multinacionais, né, na área de pet food, e aí depois eu resolvi mudar de lado e ir para a área de fabricação de equipamentos, né? Eu acho que assim é um grande desafio e é sempre um grande prazer, porque você trabalhar com o cliente, poder ajudar, oferecer soluções para que possa ser realmente fornecido um produto de boa qualidade para o mercado, né? Mas basicamente isso, são aí 30 anos e a gente descobre que a cada dia que passa você não sabe nada, né? Você sempre está aprendendo, sempre, sempre. Então, esse é um mercado muito interessante, muito desafiador. E hoje, Cláudio, você está aí, recebeu um convite aí, um desafio enorme, e graças a Deus está tendo muito sucesso, né, da Maverick. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da empresa. Na verdade, assim, o grupo Wenger, muitas vezes, os clientes e mesmo amigos profissionais têm dúvidas do que é a Maverick, né? O grupo Wenger é um grupo que tem mais de 85 anos, né? Uma empresa familiar, e hoje nós somos a maior referência mundial em fabricação de equipamentos de processo de extrusão, tanto para pet food, para aquacultura e para humanos, né? Juntamente dentro desse histórico, né? A Wenger sempre, tanto que a Wenger tem um centro técnico, né, em Sabetha, onde é utilizado para clientes, para desenvolvimento de novos produtos, mas usado para nós, do grupo, né, para avaliar nossos equipamentos, desenvolver nossos equipamentos. É uma empresa americana, né, e aí o mercado americano, nós sabemos que o mercado de pet food no mundo, ele se altera, né? No decorrer dos anos, agora em 2008 aproximadamente, a Wenger tentou fazer a criação de uma linha standard, né? Ela começou com os primeiros protótipos, mas oficialmente ela é incorporada no grupo como uma linha de equipamentos em 2016 com a minha volta para a Wenger. Na verdade, o que nós queríamos? O mercado, muitas vezes, nós começamos a questionar, porque a gente sabe que existem diversos fabricantes no mundo de equipamentos. E aí nós questionamos assim, clientes nossos que trabalhavam com produtos específicos, produtos com valor agregado alto, e por que assim, muitas vezes acontecia de sair para um outro fabricante, né? Então nós decidimos fazer uma pesquisa nesse mercado para poder entender melhor. E a maioria dos prospectos, dos clientes, sempre diziam o seguinte:
nós gostaríamos de trabalhar com vocês, né? Mas assim, ó, o mercado muda. A mão de obra, por exemplo, na América Latina, ela tem um custo barato comparado com o mercado americano ou o mercado europeu. Então, ou seja, muitas vezes a decisão do cliente é: eu não preciso de tanta tecnologia porque eu não vou ter mão de obra específica para fazer isso, ou o custo vai ficar mais alto. Então, uma linha standard, né? Baseado nesse princípio, o que que nós fizemos? Pegamos os mesmos hardware, o mesmo equipamento e criamos uma linha standard, né? Essa linha standard o que é? É o que todos os fabricantes oferecem. Eu quero uma máquina de 10, de 6, de 8, de 13 toneladas, só que nós retiramos a grande quantidade de acessórios. Na verdade, uma máquina quanto maior a automação, quanto maior forem os controles do equipamento, mais seguro vai ser o seu processo. Mas uma coisa é você saber da segurança do processo. O outro ponto é saber se isso vai viabilizar o seu negócio. Então, o objetivo foi criar um equipamento, na verdade, nós não criamos, utilizamos os mesmos, mantivemos ele standard, não há alteração, como outros concorrentes nossos fazem, mas com investimento flexível e com diversas opções. Opção de, por exemplo, de um retrofit, opção, por exemplo, um controle mais simples, um controle mais apurado. Então, nós temos essas opções, né? E eu acho que nós fomos muito bem sucedidos, né? Em 2016 nós criamos, a marca já existia, como eu disse, já havia começado, né, em 2008. Em 2016 nós só aperfeiçoamos, né? E iniciamos as operações na América Latina. Em 2018 nós ampliamos para o mercado asiático. E em 2019, em novembro de 2019, antes do começo da pandemia, nós abrimos ela, a Maverick, para o mundo. Então, hoje ela é uma marca oficial do Grupo Wenger para o mundo todo. E, Cláudia, a fabricação delas é aqui no Brasil mesmo? Como que é isso? Ou vocês têm alguns parques fabris espalhados? Como está vendendo no mundo todo? Como que está isso? O grupo decidiu assim, ó, Maverick sempre será feito no Brasil, né? Sempre. O objetivo da fábrica no Brasil é beneficiar o próprio cliente brasileiro por conta da nossa realidade. Nossas taxas de importação são caríssimas, né? Mas todos os equipamentos Maverick são fabricados no Brasil e daqui nós exportamos. Existe uma regra muito importante sobre qualidade. Qualquer equipamento Wenger feito nos Estados Unidos ou no Brasil ou qualquer outra unidade, ele tem que apresentar as mesmas características, as mesmas qualidades. Então, não existe diferença de fabricação, existe diferença na capacidade de fabricação, né? Mas a Maverick exclusivamente é feita no Brasil. Mesmo se vender para a Ásia, para a África, seja onde for, é tudo fabricado aqui. Sim, nós exportamos agora recentemente linhas para a Indonésia, para as Filipinas, para a Turquia, e todas feitas no Brasil. Todas as máquinas são feitas no Brasil. Cláudio, por falar nisso, você falou aí da venda, né, de equipamentos para a Ásia, tudo, né? Nós sabemos aí que o mercado brasileiro, né, está aquecido, né? Na pandemia, o mercado de pet food, especificamente falando, está muito forte, né? Cresceu bastante. E como que está lá fora também? Como que você enxerga isso? Também teve esse crescimento? Eu acho que o mercado de pet food, né, falando de cães e gatos, ele sempre demorou. Bom, na verdade, assim, se a gente avaliar nos últimos anos, o mercado de pet food sempre foi um mercado muito forte, sempre, né? Existem diversas razões para que isso aconteça, né? Uma delas é a humanização dos pets, né? Essa humanização tem crescido cada vez mais, independente da quantidade, mas em todos os países de uma maneira geral. Visto que a própria China hoje tem um grande mercado de pets. E aí nós sabemos que no passado não era essa a realidade deles. Então, eu te digo assim, diferentes proporções, mas o aumento e a solidez do mercado de pet food tem se demonstrado. E mais do que nunca nesses últimos 2 anos de pandemia. E você acredita que esse mercado ainda tem muito a crescer ou já está chegando num ponto que digamos, já cresceu demais? Porque o crescimento, ano passado, nós falamos, acho que em 13%, né, de crescimento. Isso. Esse ano deve vir de novo um crescimento alto. Até onde vai isso? Eu acho que ainda tem espaço, Daniel. Eu não acredito que exista a possibilidade de oferecer um número preciso para o mercado, né? Mas o mercado assim, por exemplo,
vamos avaliar a nossa situação nessa pandemia. As pessoas ficaram isoladas no mundo. Então, aí o que acontece? Pô, nós saímos, então vamos pegar um pet, né? Então, assim, ó, eu vou pegar mais um porque esse pet está sozinho. Então, por exemplo, eu tenho 2 cães, né, dentro de casa. Então, ou seja, as pessoas, essa humanização, esse isolamento social, isso fez com que o mercado de pet acabasse aumentando. Mas existem outros tipos de crescimento que vem vindo, e isso é muito diferente de mercado para mercado. Por exemplo, se você olhar o mercado americano, canadense, europeu, ele tem uma característica, né? Se você olhar, por exemplo, o mercado mexicano, ele tem uma outra característica. Por exemplo, existem diversas ou novas opções, né, que nós vamos falar mais para frente, por exemplo, adição de carne fresca, produtos para viagem. Então, eu acho que o mercado é assim, ó, ainda não dá para mensurar aonde nós vamos chegar, mas existem muitas opções, porque mesmo que ele chegue no limite, nós sabemos que ainda não é o limite, porque uma parte da população, ainda falando a nível de América Latina, ela não oferece aos seus pets um alimento industrializado de boa qualidade. Ou às vezes por condição financeira, ou por cultura, geralmente em caso de fazenda, não todos, né? Mas assim, isso varia muito. Então, existe esse espaço. E além desse espaço, existem esses outros. Essa humanização faz com que que o ser humano vá procurar cada vez mais opções próximas do que você tem. Eu vou levar meu pet para viajar. Então, assim, ó, eu vou procurar marmitinhas pronta, com a refeição completa, para que eu não tenha que levar um saco de ração, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que o mercado ainda oferece um crescimento muito grande. E, Cláudio, você acha que lá fora também está acontecendo a mesma coisa? Essa humanização e esse crescimento do mercado pet, Estados Unidos, Europa, Ásia também? Sim, sim. Bom, o maior mercado de pet food nós sabemos que é o mercado americano, né? E mesmo assim, todos os anos eles têm um crescimento. Lógico, uma proporção diferente da nossa, né? Uma realidade diferente, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, existem alguns pontos, mas assim, eu acho que são pontos isolados. Porque quando você tem um problema econômico, por exemplo, a nossa realidade hoje, nós temos uma clara demonstração de crescimento do mercado, né? As indústrias trabalhando a todo vapor, desenvolvendo os novos produtos, procurando novas tecnologias, mas ao mesmo tempo você vê relatos de abandono. Né? Então, por exemplo, se você vê as ONGs que cuidam de pets, algumas delas, não sei, eu não tenho esse número, mas eu vi alguns relatos de algumas que têm sérios problemas financeiros. Por quê? Por conta da crise econômica, deixaram-se de se fazer doações, né? Mas cada vez mais você vê casos, e é um absurdo, né? Porque você tem um pet e você abandonar ele na rua. Eu vi recentemente uma reportagem, uma ninhada de 8 filhotes que foi abandonada na estrada. Então, ou seja, são duas realidades. Então, a situação econômica do país, quando ela melhora, estabiliza, isso tem lá uma parte que vai trazer esse número para cima no mercado de pet. Voltando um pouquinho ao assunto de tecnologia, né, de máquinas e equipamentos, como que está a situação do Brasil, comparando com grandes centros, como você falou, dos Estados Unidos? Nós temos a mesma tecnologia que eles? Eu acho que nós temos as mesmas opções. Na verdade, assim, o mercado americano, o mercado canadense e europeu, ele só busca qualidades e realmente equipamentos com qualidade. Ele não aceita equipamentos de baixa qualidade. Tá? Isso não é um julgamento, isso é um fato. Né? É só você olhar o número de máquina, quem são os fabricantes dessas regiões. Né? Nós temos características diferentes na África, na Ásia, na própria América Latina, onde muitas vezes o investimento é feito não buscando uma qualidade, mas infelizmente buscando assim, ó, qual é o meu budget? Quanto eu posso investir? Né? Isso você conversa com as pessoas e você percebe, olha, eu gostaria de ter, é como a compra de um carro. Olha, eu gostaria de comprar esse carro, mas o meu dinheiro não dá, né? Então eu vou comprar esse. Então, muitas vezes acontece deste investimento ser feito de uma maneira errada, né? Só que o cliente só vai perceber depois de alguns anos, porque fabricação
existem diversas maneiras, né? Existem especificações claras e existem diversas maneiras, né? É como um carro, que você compra um carro muito barato e você compra um carro caro. Qual é a diferença? É a qualidade dos acessórios que foram usados, é a quantidade de acessórios que esse equipamento, que esse carro vai te oferecer, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que, por regra, nós temos que ser muito claro. Todo equipamento vai produzir, independente do fabricante, né? Todo equipamento. A questão é, para o meu negócio, eu quero ser o quê? Aonde eu quero chegar? Dependendo de onde você quer chegar, vai ser a escolha do seu equipamento. Um outro ponto é assim, ó, todo equipamento produz. Qual é o custo de produção desse equipamento? Por quê? Porque desgaste de peça, manutenção, parada e etc. Mas, assim, é uma coisa que no mercado da América Latina é muito variado isso, né? Então, assim, ó, na maioria das vezes, você vê uma parte das empresas investindo por limites de budget, né? E não por busca de equipamentos, né? Por exemplo, alta tecnologia, né? Alguma coisa assim. Outras não. Eu acho que existe mercado, né, para todo mundo, dentro dessa parte de oferecer o que nós podemos oferecer de tecnologia. O Brasil tem opções, né, de muitas tecnologias, mas aí varia muito de negócio para negócio, né? O grande problema para o mercado brasileiro é assim, ó, eu preciso viabilizar o meu negócio. E muitas vezes aí você tem que agir de acordo com o que você tem, né? Mas nós temos tecnologias disponíveis no mercado, com certeza, iguais às que existem nos Estados Unidos. Cláudio, quais são os equipamentos que a Maverick hoje tem? Ela, se uma empresa, olha, eu quero uma planta, fechar com a Maverick, uma planta completa. Vocês Tá? conseguem? Vocês têm todos esses tipos de equipamentos? Ó, na verdade, o Grupo Wenger, desde que ele foi criado, em 1929, nós sempre focamos em extrusoras e secadores, né? E nós sabemos que para você fazer um composto de uma empresa, de uma fábrica, de um processo completo, você tem muitos outros acessórios. O que nós temos são parceiros, né? Então, assim, ó, é possível fazer isso? Sim, olha, eu tenho este parceiro para fazer isso, este equipamento, isso nós fazemos. Nos Estados Unidos, nós temos uma divisão que se chama CPS, que ela é responsável por fazer os projetos, né? Então, nós podemos apresentar um projeto completo e aí chamar esses parceiros para fazer. Mas o Grupo Wenger e a Maverick, o nosso foco é só extrusores e secadores. Ah, e resfriadores verticais também. Tá. E a gente está vendo aí um movimento, né, de grandes empresas comprando empresas brasileiras, né, que aqui no mercado, ultimamente, a gente viu aí a questão da Mogiana, BRF, Arcosul, né? Você acha que isso é uma tendência? O que você vê? Eu acho que não é uma tendência, Daniel. Eu acho que é uma oportunidade, né? Eu acho que assim as duas empresas, tanto a Aeroposul quanto a Mogiana, são grandes empresas de renome no mercado, né? De história, né? E a BRF é uma gigante, né? Em outros mercados. Então eu acredito que esse foi uma oportunidade, porque se você olhar as outras empresas, lógico, o objetivo sempre é procurar uma oportunidade. Se eu tenho uma grande empresa e posso agregar outras grandes empresas para melhorar ou aumentar o meu negócio, sempre vai ser um grande negócio, uma grande oportunidade, né? Mas eu acho que não é uma tendência, não. Eu acredito que sejam oportunidades para as empresas entrarem nesse mercado. E utilizando, lógico, empresas de nome que já estão em operação há muitos anos no mercado, né, que tem o respeito do consumidor, né? Então, eu acredito que tem uma parte, a maioria, eu diria que foi oportunidade de negócio. E falando um pouquinho de alimento premium, super premium, standard, como que você vê hoje? Porque assim, veio a pandemia, houve uma certa crise, não no mercado de pet food, mas para o consumidor, aquele que vai no pet shop, numa casa agropecuária comprar o alimento, a ração, e o poder aquisitivo dele diminuiu. Então, geralmente, o mercado standard acaba crescendo, o super premium não. Como que está hoje isso? Eu acredito que realmente isso que você falou é fato, né? Infelizmente foi o que nós falamos, né? Todo problema financeiro, infelizmente, assim, ó, nós sabemos que a pandemia trouxe bons números para o mercado de pet, né? Mas deixou de oferecer grandes números para outros mercados, né? Ontem mesmo eu vi uma reportagem que a venda de batom diminuiu para o mercado feminino,
Por quê? Por causa do uso de máscara. Então, assim, ó, eu nunca tinha parado para pensar nesse detalhe, né? Então, assim, ó, da mesma maneira que o desemprego, né? Então, assim, ó, se eu não tenho uma renda, eu vou ter que buscar opções. Eu vi alguns números recentemente e assim, ó, a proporção de alimento premium, super premium, standard, o produto de combate hoje nós até descartamos porque esse é um mercado que já ninguém quer mais isso, né? Mas eu vi assim, ó, os volumes aumentaram muito, mas em alguns casos, em algumas regiões, houve uma alteração de proporção. Então, assim, ó, um cliente que comprava um super prêmio, ele passou a comprar um high premium por conta do poder aquisitivo, isso é fato, né? E outros que reduziram. Mas, assim, ó, eles não deixaram de buscar um produto de boa qualidade. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa, um conhecido meu, que ele tem vários cães, né? E aí ele disse que agora, durante a crise, ele teve que mudar. Ele se manteve no mesmo fabricante, porque confia no fabricante, confia no alimento, mas ele procurou uma opção standard, né? Então, ou seja, e qual é a ideia dele? Falou, ó, passando isso, eu volto. Então, existe uma preocupação de sempre oferecer um produto de melhor qualidade para o seu campo, né? Mas isso vai ter um impacto, lógico, o impacto financeiro, a crise econômica vai ter um impacto direto. Tá. E, Cláudio, eu queria que você falasse aqui para a gente também sobre essa tendência, né, de uso de carne fresca. A gente começou a falar um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Olha, eu diria assim, uns 3 anos atrás, numa reunião, me questionaram por que o Brasil não utilizava. Porque quando nós falamos de uso de carne fresca, algumas empresas no Brasil já utilizam, né? Mas as proporções são de 10, 20%, né? E o mercado americano e europeu, eles estão partindo para uma proporção de 80, 90%. Então, são grandes quantidades e existe um outro problema, porque não é qualquer equipamento que vai fazer isso. O Grupo Wenger tem um equipamento específico para esse tipo. Tanto foi apresentado agora recentemente, inclusive, os testes foram feitos com brasileiros, né, com o pessoal da Unesp, né, que participou desses testes para comprovarem realmente a eficácia do equipamento. Então, é possível. Essa tendência do mercado, né, hoje é uma tendência forte para o mercado americano, canadense, europeu. Para o Brasil, me questionaram, se nós temos tanta carne, por que não fazemos isso? Existe uma série de fatores. Primeiro, o investimento. Aí vem aquele termo, olha, qual é a viabilidade para o meu negócio, né? Então você vai fazer um investimento no equipamento, por exemplo, o equipamento mais próximo que faz dosagem de grandes proporções de 90% de carne está na Colômbia, né? Mas para atender o mercado americano, não o mercado deles. Então, um outro ponto é assim, ó, a nossa legislação, né? Outra coisa, o investimento. Quando você começa a trabalhar com carne fresca, existe uma série de cuidados. As empresas que hoje trabalham mesmo com proporções pequenas, de 10, 20% de dosagem, elas já sabem do problema. Você está trabalhando com carne. Então, assim, ó, limpeza, sanitização, cuidado com o tipo de matéria-prima. Mas eu acredito que nós temos a América Latina, não o Brasil, né? Nós temos aí um atraso nesse desenvolvimento, justamente por conta da própria característica do mercado, né? Eu acredito que essa tendência do Brasil deve chegar, mas ainda vai levar alguns anos para chegar nesse anseio de ter esse tipo de produto à disposição para o mercado, né? Mas hoje ela é uma realidade, mas exclusivamente do mercado americano, canadense e o mercado europeu. E um outro fator, que voltando àquilo que nós estávamos conversando, o poder aquisitivo é muito importante, né? Se você faz um produto com valor agregado como esse, o seu investimento é muito maior, ou seja, o teu produto final, ele vai ser um produto superior, sim, mas assim, ó, existe um custo para isso. E essa nossa instabilidade econômica muitas vezes não nos permite isso, né? Mas eu acredito que isso vai ser uma tendência nos próximos anos para cá também. O animal, qual que é o benefício do uso? Ele vai ter mais proteína no alimento? Como que é? Na verdade, eu não sei, eu não tenho condição nesse momento de te falar em detalhes isso, né? Porque o objetivo é oferecer uma proteína diferenciada, né? Basicamente, né? Existem outros benefícios, né?
A gente poderia até pegar um tema só sobre isso, porque como são muitas variáveis, nós poderíamos pegar um momento e fazer um comparativo, né? Quais os benefícios da carne fresca, usando proteína, né? Pensando na carne fresca, e as proteínas das farinhas, etc., que é o que nós usamos comumente, né? Mas o objetivo realmente é oferecer um produto diferenciado, né? Mas os detalhes aí nós teríamos que fazer um assunto específico para isso. O Claudio, falando um pouquinho agora de peças de reposição, né? Que é uma coisa que é o dia a dia, né, de toda a fábrica de ração. Vocês também têm peças de reposição das máquinas e equipamentos de vocês? Sim. Na verdade, assim, ó, nós só fabricamos peças de reposições para os nossos equipamentos, tá? Tá. Para nenhum outro fabricante, né? Existem outras empresas que fazem para diferentes fabricantes, mas esse é o nosso método de negócio. O objetivo nosso é manter peça de reposição em estoque para que eu possa atender qualquer cliente em qualquer momento, né? No menor prazo possível, né? Eu acho que o mercado de peças de reposição, hoje o mercado está mudando muito. É, Muitas vezes, no passado você via assim, olha, um equipamento parou. Equipamento parado é dinheiro para o ralo. Então, assim, ó, por que parou? Falta de manutenção. Manutenção preventiva, né? Então, assim, ó, hoje nós e outras empresas sempre têm a orientação para os seus clientes para que se faça uma manutenção preventiva, para que você possa prever as suas peças de reposição, que você possa trazer essas peças para dentro da fábrica e fazer uma manutenção, porque normalmente, assim, se você olhar nas fábricas, nem todas as fábricas têm mais de uma linha de extrusão, né? Então, assim, uma linha de extrusão parada é a fábrica parada, né? Salvo grandes empresas que têm 2, 3, 4, até mais linhas. Mas nós temos à disposição, nós fazemos tudo o que nós. Existem dois tipos de peça de reposição: a de nossa fabricação e a de parceiros. Por exemplo, se você tem uma válvula, né? Então, assim, muitas vezes o cliente tem a opção, mas nós procuramos manter todos esses acessórios e peças em estoque para atender. Claudio, agora mudando um pouco de assunto, né? Eu queria falar um pouquinho do mercado de eventos, né? Falar um pouco até da FENAGRA, né? A FENAGRA acabou por causa da pandemia, não teve em 2020, 2021, e agora já está agendado, né? Confirmado para maio de 2022. E eu sei que, como você falou, 30 anos de mercado, que você está, a Maverick, a Wenger, atua no mundo todo, então você participa de eventos no mundo todo. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência, da importância desse mercado, dos congressos também, o CBNA fazendo esse trabalho, talvez um dos melhores do mundo, né, de congressos, né, de qualidade de palestras que nós temos. Queria que você falasse da importância disso para o mercado. Eu, particularmente, eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que essas feiras que ocorrem em diversos países, né? Então, eu acho que assim, a FENAGRA é a nossa referência. É a referência brasileira, e eu diria até mais, para a América do Sul, para o Cone Sul, ela hoje também passou a se tornar, porque você vê pessoas que perguntam, que questionam, que vêm, etc. Eu acho que as feiras são fundamentais para o negócio. É um momento, por exemplo, ninguém vai para uma feira para fechar um contrato de um investimento de uma fábrica nova. Ninguém faz isso. Raras são as vezes. Mas é o momento das pessoas saberem e terem a oportunidade de compartilhar conhecimento. O CBNA, por exemplo, para mim é a nossa referência, até mais do que isso. Ela faz um trabalho igual ou melhor do que muitas outras entidades similares do mundo, né? Mas focada para o nosso mercado. Então, ou seja, aonde você tem essa oportunidade? Compartilhar novas tecnologias. O nosso grande problema é assim, nós sabemos que existe uma evolução constante no mercado, né? E novas experiências, novas oportunidades. Estou falando de tudo, né? De ingredientes, de equipamento, de tecnologia, de processo, de tudo. Então, ou seja, essas feiras, esses congressos, essas são a melhor opção para você encontrar pessoas, participar de congressos, obter conhecimento, compartilhar conhecimento, porque não adianta uma pessoa, por exemplo, ter tanto conhecimento e não compartilhar. Eu acho que a grande satisfação do profissional é você compartilhar com outros profissionais.
E a prova disso é, se você olhar o nosso mercado de profissionais hoje, voltados à área de pet food, todas as áreas, os zootecnistas, os veterinários, os engenheiros, todos, você veja assim, ó, a qualidade de profissionais que nós temos no mercado hoje. Esta é a razão, uma das razões do mercado se tornar tão competitivo. Porque eu sempre parto do princípio seguinte: se você quer ser competitivo no mercado, você tem que ser competitivo internamente. Então, ou seja, que tipo de equipamento e processo eu tenho? Mas para me chegar nesse ponto, qual é o profissional qualificado que eu tenho para isso? Então, esse trabalho, as feiras, os seminários, os congressos, CBNA, eu acho que são grandes oportunidades. Nós temos uma realidade diferente. Eu acho que assim, nós como brasileiros, nós somos muito amistosos, né? Mas a gente vai, eu participo de outras feiras, muitas vezes assim, ó, com características diferentes, mas todas elas têm o mesmo objetivo, né? É realmente compartilhar, expor e atualizar os profissionais. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que esse foi um grande presente aí da teu e da FENAGRA, do CBNA, né? Eu acho que brindar o mercado brasileiro com essa oportunidade, eu acho que isso é fundamental para todos os profissionais. Ô, Cláudio, uma coisa que eu esqueci de perguntar para você é da fábrica de vocês aqui, a localização, né? Onde que fica, a estrutura de Ah, vocês. hoje nós temos assim, nós temos uma filial em Valinhos, né? Na verdade, a operação no Brasil começou lá atrás, em 2002, 2003, mas essa fábrica, efetivamente, a fábrica nova, né? Ela começou a montagem em 2015, mais ou menos, 2016. Então, essa fábrica hoje, ela tem condição de fabricar qualquer tipo de equipamento Maverick ou Wenger, qualquer um dos dois, né? O nosso objetivo não é só atender o mercado brasileiro, né? Nós fabricamos, como eu comentei, e nós exportamos para outros países, não só Maverick, mas o Wenger também, né? Por isso que eu falei, é muito importante as regras que nós seguimos, baseado nas orientações da matriz, que o equipamento feito nos Estados Unidos ou feito no Brasil, ele tem que ter a mesma qualidade. Tanto que em alguns casos, em alguns detalhes, por exemplo, nós somos obrigados a importar um determinado tipo de aço porque nós não temos disponibilidade no Brasil, para seguir a metodologia americana e manter a mesma qualidade. Né? Mas é uma fábrica hoje que ela tem capacidade de atender as nossas expectativas de crescimento aí, pelo menos para os próximos 2 anos. Ô, Cláudio, a gente sempre, quando fala em pet food, né, a gente sempre associa mais como cães e gatos, na Uhum. alimentação de cães e gatos. Mas a gente não pode esquecer que o mercado de aquacultura, né, principalmente no Brasil, vem crescendo muito, muito. Eu queria saber sua opinião sobre esse mercado tão forte que hoje nós temos. O E o mercado de processo é aquacultura semelhante, né, de extrusão também, né? na verdade, se a gente avaliar friamente, a mesma planta que produz cães e gatos tem condição de produzir produto para a aquacultura, desde que sejam produtos destinados a animais que comam na superfície, né? É o que Tá. nós chamamos de alimentos flutuantes. Lógico, existem outros tipos de peixe, animais, peixes que comem, por exemplo, ou no afundamento rápido ou no afundamento lento, mas isso são outras características. Hoje, o grande mercado no Brasil, e principalmente na América Latina, é o mercado de tilápia, né? Que cresce a cada dia. Então, assim, a mesma planta, existem algumas diferenças, por exemplo, no tipo de secador, quando você vai fazer produto muito pequeno, mas basicamente é o mesmo. Eu acho que, assim, para nós, ainda existem casos de empresas que fabricam os dois produtos, né? Isso é possível, né? Mas o mercado tem crescido de tal modo que você vê o crescimento de empresas com foco somente em alimentos de aquacultura, né? E empresas com foco em pet food. Então começou uma separação, né? As empresas que faziam os dois, elas estão diminuindo, justamente por causa do volume. Eu acho que nós temos grandes perspectivas, né? Infelizmente, nós temos um problema sério agora, é um problema hídrico, né? Que é esta seca que nos pegou aí mais uma vez, né? Isso acaba interferindo, né? Eu não sei te dizer qual é o impacto neste momento, mas assim, infelizmente nós precisamos de chuva e precisamos de investimento.
né? Não basta a gente chegar nesse ponto e dizer assim, não, nós temos um problema, né? Então faltou investimento do governo federal lá atrás. Para o mundo, de uma maneira geral, os mercados são distintos. Por exemplo, o Equador tem grandes produções de alimentos para camarão, atum no norte do México, né? A Ásia é fantástica, né? A Ásia tem um mercado gigante de peixe, né? Então, eu acho que é um mercado que cada vez mais vai crescer juntamente. Tanto que, se você olhar, né, os números de projetos sempre são muito próximos, né? Empresas investindo em aquacultura e empresas investindo em pet food também. Então, é um mercado muito interessante também, né? No caso das empresas hoje, por exemplo, falando especificamente da Maverick, ela tem condição de fazer os dois, e nós temos uma linha específica, por exemplo, para produto que afunda rápido ou afunda lento, produto para camarão, nós temos uma linha específica para isso, né? Mas é possível fazer esse jogo e utilizar a mesma máquina para atender os mercados. Bom, eu queria deixar agora um espaço livre para você, não sei se às vezes alguma coisa importante que eu acabei esquecendo de perguntar, ou um agradecimento para todo mundo que está escutando a gente aqui, que está vendo a gente, né? Então, vou deixar esse espaço livre para você, Cláudio. Daniel, eu acho que assim, primeiro agradecer a você, né? Eu acho que independente da amizade, como eu falei, eu acho que assim, a Fenagra, eu acho que foi uma coisa muito interessante no decorrer dos anos no Brasil. Haviam feiras diferenciadas, né? Mas a Fenagra trouxe um novo patamar, uma nova realidade, né? Ao mesmo tempo com o CBNA. Eu acho que então é realmente agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar um pouco, né? Me colocar à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consulta, né? Mas basicamente é isso. É o meu muito obrigado pela oportunidade. Cláudio, eu que agradeço aqui o bate-papo, passa voando, né? Em breve vamos marcar mais um aí para a gente fazer uma outra rodada de perguntas, tirar dúvidas. Quem quiser Com também, certeza. estiver ouvindo a gente, quiser mandar perguntas que gostaria que o Cláudio respondesse, a gente deixa guardada para uma próxima, bem breve. Vamos agendar isso. E obrigado, Cláudio. Obrigado de novo aí pela conversa. Obrigado você. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. E um grande abraço para todos, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau.